Olá, gente linda do canal Tô na Cozinha com a Sula. Muito obrigada por você estar aqui, pela sua curtida, pelo seu comentário e pelo seu apoio. Que Deus te abençoe. Já vamos começar fazendo a nossa receita de hoje, que é um delicioso pão, você não pode perder. Eu vou começar colocando o azeite doce, que é opcional. Ou você coloca o azeite doce ou você coloca o óleo normal, o óleo de soja, tá? Eu que substituí. Lembrando também que eu vou colocar aqui na descrição todas as quantidades. Em seguida, eu já coloco o meu leite, que é de extrema importância, o leite tem que estar morno, tá, gente? Para vocês não se esquecer disso. E depois eu vou colocar 2 ovos, tudo no liquidificador, porque é uma receita muito fácil e muito prática para você fazer pro seu final de semana aí. Em seguida, eu vou colocar a minha açúcar, que pode ser qualquer tipo de açúcar que você tenha na sua casa. Vou bater por 6 minutos. Tem que ser bem batido para não ficar nenhum resquício ou cheiro de ovo. E em seguida, eu vou colocar o queijo ralado também, que pode ser de qualquer marca. Não vou colocar sal, porque eu prefiro que fique só o sal do próprio queijo mesmo, para equilibrar e não ficar uma receita pesada e salgada, tá bom, gente? Então, você tem que equilibrar tanto no açúcar como também no sal. Eu não coloquei sal porque eu coloquei apenas o queijo ralado. Eu tinha um potinho de 50 gramas que vem, mas eu tinha uma sobrinha também desse queijo ralado. Então, eu usei os 2 potinhos. Depois eu coloco o fermento, que é o fermento para pão, de qualquer marca que você também quiser. Você só não pode ficar sem fazer essa receita, porque com certeza a criançada, o seu esposo vai amar, porque aqui em casa o meu esposo super ama esse pão, por isso que eu aprendi a fazer ele. Depois de bater tudo no liquidificador, eu pego a minha bacia, faz tudo aqui de casa, limpei, higienizei, lógico, e alguma coisa tem que cair, porque se não cair não é sulamita. Coloco todo esse líquido na minha bacia. Tem que ser uma bacia grande, porque você vai trabalhar com a massa, você vai mexer a massa e para quando ela for descansar, crescer, ter espaço para se espalhar. Eu separei aqui a farinha de trigo, gente, e eu vou começar a colocar aos pouquinhos, sem pressa. Eu começo a colocar 3 colheres, dou uma mexidinha para dissolver toda a minha farinha de trigo. Se você quer também, você pode peneirar. Eu acabei não peneirando, mas dá certo peneirando ou não peneirando. Depois que eu dissolvo a primeira parte, eu coloco novamente mais 3 colheres da minha farinha de trigo. É importante você não colocar de vez, porque pode empelotar. E isso a sua massa vai ficar muito pesada e você não vai conseguir mexer da forma correta, tá bom? Então, para evitar que seu pão fique pesado, você bota aos pouquinhos, que é de extrema importância. Depois que eu coloco a farinha de trigo, mexo até dissolver e vou estar colocando mais 3 colheres da minha farinha de trigo. No final que eu boto a farinha de trigo, eu acabei colocando 1 colher de amido de milho, que eu queria fazer um experimento, né, para ver se a massa ficaria mais leve ainda. Porém, ficou gostosa, ficou gostosa. Porém, eu achei um pouquinho pesada, mas mesmo assim meu esposo comeu e ficou gostoso, mas só para testar. Eu gosto de testar receitas. Aí eu coloquei, mexi. Você percebe que a massa vai ficando grossa e você vai começar a ver que você vai sentir dificuldade de mexer toda a sua massa. Mas não tem problema, você vai continuar trabalhando no braço para mexer tudinho, ficar tudo bem lisinho. Fica uma pasta bem pastosa, você observa que tá bem pastosa, né? Porque, no caso, por causa do óleo que a gente coloca, então o óleo ajuda bastante ela não ficar seca. E também um leite, né, que é de extrema importância também na nossa massa. E aí eu boto todo o restante da minha farinha de trigo e daí agora eu vou só mexer mesmo com a colher. Não precisei mexer com a mão e nem precisei pegar batedeira nenhuma, porque depois que você dissolve toda a farinha de trigo, você mexe ela bastante e ela vai ficar novamente toda molhadinha, porque ela não pode ficar uma massa seca, úmida. Se ocorrer da sua massa ficar apertada por causa da farinha de trigo, porque vai muito de farinha de trigo para farinha de trigo, você pode estar acrescentando, gente, mais 10 ml de leite, tá certo? Você deixa já como reserva, porque se você vê a necessidade de colocar mais, você coloca, não tem nenhum problema, que dá da mesma forma o resultado. A minha massa ficou perfeita, muito boa, bem lisinha e um pouquinho pesada no início. Depois eu consegui acertar o ponto dela, porque eu precisei acrescentar mais um pouquinho de leite. Aí eu coloquei o amido de milho, como eu falei para vocês, para fazer um teste se cairia bem nessa massa. Porém, ficou uma delícia. Só achei que ficou um pouquinho mais seca do que de costume que é de ficar. Então,
A opção do amido de milho você vai colocar se você quiser. Se você não quiser, você não coloca. Eu quero que você faça essa receita, me conte o que você achou e também quero saber da onde você é. Vamos ser super amigos. Gente, muito obrigado. Somos 432 inscritos. Que Deus abençoe a cada novo inscrito. Por favor, ativa o sininho e, por favor, assiste o vídeo até o final. Gente, não importa só se inscrever. Tem que se inscrever, curtir, comentar e assistir até o final, que é de extrema importância para o YouTube entender que você está gostando do meu conteúdo. Depois que eu mexo toda a massa, ela vai ficar assim, que eu vou deixar ela descansando para ela crescer. Eu deixei ela descansando aproximadamente 1 hora de relógio, tá bom? Porque é o tempo propício para o descanso da massa, porque aqui estava muito, muito, muito quente, mas depois começou a fazer uma chuva, então você sabe como é Salvador, né? Salvador tem que ser estudada, porque ao mesmo tempo que é calor, é frio. Aí eu começo a pegar, eu unto primeiramente a minha assadeira, isso é de muita importância. Eu comecei a botar com garfo para espalhar, porque a gente vai fazer 2 camadas, tá? Porque a gente vai colocar o queijo e o presunto, então você tem que fazer 2 camadas. Se você quiser fazer esse pão sem nenhuma camada, sem você botar nenhum recheio, você coloca ele direto, que não tem problema. Você pode colocar frango, que fica muito gostoso. Você pode colocar carne moída, que fica maravilhosa. Eu usei aquilo que eu tinha aqui em casa e meu esposo prefere realmente ele com presunto, tá? Ou então sem nada também, que ele super ama. Aí, gente, eu vou começar a colocar todinho na minha forma. Vou fechar todinha com a minha massa. Lembrando que você tem que pegar poucas quantidades, tá? Porque a massa, ela vai crescer, então não vai ficar nenhum espaço vazio, nenhum. Pode ficar despreocupada, porque parece que não vai dar certo, mas no final dá super certo. Aí eu fecho todinho a parte de baixo, tá vendo? E vou consertar as laterais. Gente, vou falar uma coisa pra você. Depois que a gente recheia o pão, eu vou deixar ele descansar por 30 minutos antes de ligar o meu forno, tá? O meu forno tá pré-aquecido porque eu já tava fazendo um bolo antes dessa receita, então ele vai ajudar a crescer mais ainda a minha massa. O que que eu faço? Eu pego o presunto, dobro ele para dar mais volume ao meu pão e começo a colocar fatia por fatia. Você vai colocando conforme você quer. Eu coloquei nessa ordem porque eu tinha mais presunto do que queijo e eu amo queijo. E eu acabei até comendo um pouquinho dos queijos, porque eu super amo queijo, gente, muito, muito mesmo. Esse é o meu mal, gostar de queijo, gente. Meu Deus, e queijo tá caro, viu? Mas aqui tinha um pouquinho, porque meu esposo fez minha vontade essa semana, comprou um queijinho pra mim, que eu super amo, sou apaixonada. E aí tinha queijo. Aí eu coloco todo o meu presunto sobre a minha massa, todo o meu presunto. Eu vou fechar todas as laterais primeiro e o que sobrar, aí sim eu coloco no meio do meu pão, tá bom? E mais como sobrou presunto e queijo, eu fui coloquei pra ficar bem grandinho, bem inchadinho e bem recheado, né, gente? Porque nós gostamos de recheio. Depois de rechear nosso pão, botar o recheio, já coloquei a última camada, gente, para fechar e vou deixar descansar por 10 minutos. Só que antes de eu botar para descansar, eu já vou estar usando aqui, substituindo o queijo ralado da batata palha. É opcional, mas se fosse você, eu colocava com certeza a batata palha. Tava na promoção, essa daqui é um lançamento, que eu achei até que seria ruinzinha, mas não era, muito gostosa essa batata palha. Eu comi todo o pacote que sobrou. Ah, meu Deus. E aí, gente, eu começo a colocar minha batata palha por cima do meu pão. Meu Deus, que dá uma crocância. Dá uma bonitez. Meu Deus, gente, você tem que fazer esse pão. Por favor, faz. Você me conta aqui. Todo mundo tem em casa farinha de trigo. Tudo que tem aqui, vocês têm em casa. Farinha de trigo, ovo, óleo, açúcar, né? Pode ser que o queijo, por exemplo, às vezes a gente não tem, né? Mas pode botar calabresa também. Pode colocar calabresa, pode colocar uma cenoura refogada com frango. Vai ficar uma delícia, gente. Pense aí. Eu editando esse vídeo aqui agora, já tô tendo outra ideia de vídeo pra vocês. Gente, aqui isso é automático. E vocês vão super amar também. Não se esquece, por favor, de você colocar bastante batata palha. Seja generoso em caprichar. É o seu pão para sua família. Eu vou deixar descansar. Depois de descansar, já vou colocar no forno. E agora eu trago para vocês o nosso pão delicioso de queijo e presunto. E olha só essa massa. Olha só a cor desse pão. Olha só o brilho desse pão. Olha só, gente, o recheio desse pão. Ficou super gostoso. Obrigado a você que ficou aqui até o final.
que curtiu, que comentou e compartilhou e ativou o sininho. Me fala aqui embaixo o que você achou da receita. Muito obrigada.